nos últimos 10 anos nós tivemos várias finais de Champions League. E nós tivemos diversas histórias. Alguns clubes finalmente voltando à sua glória, outros que pareciam estar no caminho certo. Mas algumas decisões erradas o tiraram da glória. Tivemos também estreantes que parecem ter vindo para ficar. E claro, tem um nome em específico que já é figurinha carimbada. Então agora nesse vídeo eu vou relembrar as últimas 10 finais de Champions e também vou aproveitar para ranqueá-las da pior até a melhor. E aqui levando em consideração somente a minha opinião de qual eu prefiro, tá ligado? De qual jogo mais me divertiu assistindo e qual eu achei melhor como uma final. Então hoje é sem muita enrolação, já vou começar aqui partindo pro 10º lugar. A final de 2019 vencida pelo Liverpool contra o Tottenham. Essa pode ter sido uma final especial para muita gente, já que ela foi 100% inglesa, já demonstrando o poder da Premier League que não parava de crescer. Mas assim, cara, pra mim, na minha humilde opinião, assistindo a esse jogo, nossa, velho, foi um joguinho bem do mais ou menos. Cara, pra ser sincero, a vitória do Liverpool nesse jogo foi praticamente algo que todo mundo esperava, né? E se teve algo que me deixou louco quando começou essa final, cara, foi o fato do Lucas estar fora do time titular. Pra quem não se lembra, um jogo antes, na semifinal, o Lucas fez aquele hat-trick histórico contra o Ajax, que classificou o Tottenham pra grande final, cara. E assim, o Lucas só foi titular naquele jogo porque o Harry Kane estava lesionado, né? E assim, cara, o Lucas fez chover naquele jogo, rapaziada, colocando o Tottenham em uma final de Champions, algo que é histórico pro clube. E o que ele ganhou de presente no jogo seguinte, o banco. Eu sei que o Harry Kane é o jogador que mais fez gols na história do clube, cara. E, pô, ninguém tá discordando da capacidade dele. Eu também acho que ele deveria jogar a final. Só que como você tira do time o jogador que te carregou pra final, cara, que destruiu a semifinal de uma Champions League. E o pior, o Lucas só foi entrar nesse jogo aos 66 minutos, mano. E no lugar do Harry Winks, que é um meio-campista. Então assim, cara, se fosse pro Lucas entrar no lugar de um cara que joga no meio-campo, por que já não começar o jogo com ele, sabe? E aí deu a lógica, mano. Com 2 minutos de partida, o Salah abriu o placar, marcando de pênalti, um pênalti ali que não tem discussão, e depois o Tottenham até fez uma graça, cara, teve ali alguma chancezinha de empatar, mas os caras estavam, sei lá, mano, muito cagados de estar jogando uma final. O Liverpool já vinha de uma final consecutiva, né, já que eles tinham enfrentado o Real Madrid um ano antes, então pra eles já era algo mais ali de boa, de se jogar e tal, estavam mais tranquilos pra aquele jogo, e a partida foi totalmente dominada a partir do momento que o Salah abriu o placar. E aí o Liverpool só foi mantendo o controle do jogo ali da maneira que dava, até que o Origi aos 87 minutos ampliou o placar para 2-0, o que acabou de vez com qualquer chance do Tottenham de reagir. Então pra mim essa é de longe a pior final dos últimos 10 anos. Não que ela seja ruim, mas o nível aqui é bem alto. Avançando agora para o 9º lugar, Manchester City contra Inter de Milão na temporada 22-23. E cara, aqui é mais um daqueles casos em que simplesmente deu a lógica. O City do Guardiola já era um time extremamente dominante nas últimas, sei lá, 5 Champions antes dessa. Então assim, mano, era só questão de tempo para eles finalmente ganharem um título. E nessa temporada em específico, eles tinham acabado de, cara, fazer um dos jogos mais absurdos que eu já vi um clube fazer em uma semifinal de Champions contra o Real Madrid, cara. Que foi aquela emblemática partida que eles meteram 4-0 lá no Etihad Stadium. Eu não lembro se foi 4 ou se foi 5, mano. Mas assim, foi uma goleada dessa, tá ligado? É sério, rapaziada, não teve um momento da partida que a gente tava assistindo que dava a sensação de que o Real Madrid poderia fazer alguma coisa, de tão dominante que foi o Manchester City naquele jogo. E além de estar vindo de uma semifinal como essa, eles ainda haviam acabado de contratar o Haaland pra aquela temporada, que tava metendo gol de tudo que é jeito, cara. Então assim, parecia que era só questão de quanto que a Inter ia perder o jogo. E essa foi exatamente a toada do jogo durante, sei lá, cara, uns 85 minutos, vai. No finalzinho a Inter fez uma graça, botou uma pressão ali, mas o Ederson também estava em uma noite iluminada e acabou salvando ali os ingleses. Contando também com a ajuda do Lukaku, que acabou dando uma de zagueiro ali, impedindo um gol, né? É isso, cara, a sorte anda junto dos capacitados. E o gol dessa final, e talvez também o mais importante da história do Manchester City, né? Já que foi a primeira Champions League do clube, foi marcada pelo Rodri, que por sinal foi um baita de um gol, mano. Também tivemos ali uma partida péssima do Haaland, ele em final até hoje não mostrou que veio, mas de resto é isso, cara. Não tem muito o que falar dessa partida, eu acho ela bem água com salsicha mesmo, bem esquecível. Era o City tentando infiltrar o tempo inteiro na defesa da Inter, não conseguindo, e a Inter, por outro lado, era muito pobre de ideias, principalmente no ataque, cara. Sei lá, eles com a bola parecia que nunca ia sair nada de bom, e realmente não saiu, né? Então é por isso que ela está aqui em 9º. Eu só não coloquei em 10º, porque aquela sacanagem com o Lucas não me desce, velho. Sério mesmo. Avançando agora para o 8º lugar, Real Madrid contra Atlético de Madrid em 2016. Olha, cara, de todas as Champions League do Real, essa foi a mais difícil de elencar aqui, porque eu não sabia em que posição que eu ia colocar ela. Mas pegando pra ver a lista e relembrando lá da minha sensação vendo o jogo, eu acho que essa
essa foi a piorzinha, vai. E mais uma vez a lógica estava presente, cara, porque a relação de paternidade entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid ainda se mantinha. Sérgio Ramos mais uma vez marcando em uma final de Champions League e de novo contra o Atlético de Madrid. Isso foi logo no começo do jogo, para já jogar aquele balde de água fria. O Atlético de Madrid ainda tentou reagir, conseguia criar bastante coisa até para um time que costumeiramente é bem defensivo. Eles estavam até que bem no jogo ali no quesito do ataque. E aí, mano, aos 46 minutos o Griezmann teve um pênalti para bater e quem sabe empatar o jogo, que poderia mudar totalmente o cenário daquela partida. Mas aí a história, a gente já sabe como foi, né? Ele pega a bola, bate e perde pênalti. Depois disso, cara, passou a ser um dos jogos mais feios que eu já vi. O segundo tempo é sofrível, era falta o tempo inteiro, reclamação de um lado, reclamação do outro. Clássico em final, sabe como é, né? E aí, mano, no finalzinho da partida, aos 80 minutos, o Carrasco consegue empatar para o Atlético de Madrid, o que levaria essa partida para os pênaltis. E nos pênaltis deu no que deu. O Real Madrid converteu todas as suas cobranças, até que Juan Fran desperdiçou para o Atlético, o que deu a bola do jogo nos pés de Cristiano Ronaldo para bater o último pênalti e consagrar o Real Madrid campeão em cima deles, mais uma vez. Eu não acho essa final tão fraca como as outras que eu citei aqui, em nono e em décimo, mas também tá bem longe de ser a melhor final do Real Madrid. Então por isso, pra mim, ela fica em oitavo. Avançando então agora para o sétimo lugar, de novo Real Madrid, dessa vez contra o Borussia Dortmund em 2024. Essa tá bem recente, foi a penúltima final que a gente teve e eu gosto de lembrar sempre dela porque, cara, pra mim, essa é a Champions League do Vini Júnior. Eu não digo nem a final, eu digo a Champions League inteira, tá ligado? Eu não coloquei esse jogo aqui atrás do Real Madrid Atlético, porque pra mim, ele entregou muito mais entretenimento do que o Real Madrid Atlético. Principalmente pelo fato do Borussia Dortmund ter sido muito melhor do que eu imaginava que seria, velho. Porque quando saiu o resultado lá do chaveamento, o Real Madrid ia pegar eles na final, pra mim tava bem claro que o Real ia passar o carro e ia ser um jogo tranquilo, vai. Só que o primeiro tempo, o Borussia Dortmund, mano, veio pra cima e não abriu o placar, porque era o Real Madrid mesmo ali na mística, no pacto, sei lá no que era, velho. Só que a bola não entrava. Além, é claro, do Courtois fazendo lá os milagres dele que ele sempre faz, né? Só que aí é aquilo, né, rapaziada? Já sabe, aquele ditado do não faz, leva, tá sempre presente. Ainda mais se o seu rival for o Real. No segundo tempo, Carvajal abre o placar pro Real Madrid de cabeça, mano. É isso mesmo. Carvajal lá com seu, sei lá, 1,70 m, subindo no meio de um monte de zagueiro alemão de 1,90 m, 2 metros e cabeceando a bola pro gol. E detalhe que a assistência foi dada pelo Toni Kroos, cara. Ele que tava se despedindo do clube e fazendo a sua última temporada pelo Real Madrid. Na verdade, por qualquer clube, né? Já que ele se aposentou. E depois desse 1 a 0, o Borussia ele se desesperou total, tentava de tudo pra sair pra cima, pra ver se conseguia algum empate, até que em um contra-ataque, uma bola roubada ali pelo Bellingham, acha o Vini Júnior que bate e amplia para 2 a 0. Vini Júnior mais uma vez marcava em uma final de Champions, essa que já era sua segunda final com seu segundo gol, o que é praticamente o gol do título, né? Para alguns é do Vini, para outros é do Carvajal. Para mim o gol do título é do Carvajal porque foi ele que abriu o placar, foi ele que praticamente decretou o rumo da partida a partir dali, né? Então, cara, pelo bom desempenho do Borussia Dortmund no primeiro tempo, que me surpreendeu e me deu aquela empolgação de estar vendo o jogo, pelo gol também do Vini ali, que é brasileiro, decidindo mais uma final de Champions, pra mim, essa fica à frente do Real e Atlético. As duas são grandes finais, né? É bem difícil de balancear, mas eu prefiro essa. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, cara. É chato, mas se eu não peço, vocês não dão like, cara. Principalmente se inscrever. Mais da metade da rapaziada que vê os meus vídeos aqui não são inscritos, cara. Então, às vezes, você tá assistindo os vídeos ali, o YouTube te recomenda toda hora na home, você clica, acha que já se inscreveu no canal, tá enjoado de ver essa cara aqui, mas você não tá inscrito. Então, pô, dá essa moral pro amigo que eu tô querendo chegar em 150 mil até o final do ano. Parece difícil, mas não é. Dá pra chegar, valeu? Agora sim, vamos continuar. Avançando agora para o sexto lugar, Bayern de Munique contra PSG em 2020. E rapaziada, aqui um exemplo claro que eu só tô levando em consideração o meu gosto, ou seja, o que eu tava sentindo quando eu tava vendo aquela partida. Porque se a gente for analisar aqui friamente, sei lá, se a gente for pegar números, estatística, como realmente foi a bola jogada nesse jogo, ela com certeza não estaria no top 6. Só que, cara, acompanhar na época lá em quarentena, você, pô, obrigado a ficar em casa e ter a Champions League pra você assistir, eu tá vendo ali todos os jogos em sequência do Super Agosto, né, que era só um jogo a cada confronto, né, no caso não tinha jogo de ida e jogo de volta, era tudo final, tá ligado? As oitavas eram final, as quartas eram final, a semi era final, era tudo jogo único. E essa atmosfera, tudo criou uma parada, mano, que empolgou muito pra final, tá ligado? E claro, né, contando também com o fato de que o Neymar finalmente tinha conseguido levar o PSG pra final. Se a gente for falar cruamente, ele finalmente conseguiu estar apto, né, porque assim, nas outras edições o cara nem em campo tava, porque vivia lesionado. Então, pô, ter essa experiência de novo, de ver o Neymar ali em uma final de Champions, toda aquela expectativa
expectativa. O Bayern de Munique que tava massacrando geral, moleque. Tinha acabado de meter 8 no Barcelona. Tudo isso fez a gente elevar demais essa final, sabe? Porque, como eu disse antes, friamente não é um bom jogo. Mas o que importa é o que eu sentia na época, que é a minha opinião. Então, assim, pra mim, PSG e Bayern de Munique tá aqui em sexto. Falando do jogo, mano, é impressionante como tem momentos que não sai da cabeça. Tem ali um cara a cara do Neymar com o Neuer, que o Neuer defende. Depois o Neymar vai, toca a bola pra trás ali antes dela sair. E aí eu não lembro o que acontece. Eu só sei que o principal, que era o cara a cara ali, Neymar e Neuer, o Neuer consegue defender. Tem também aquela situação, nossa, velho, que, cara, o Mbappé teve a bola no meio ali pra bater. Claro que ele não tava tão livre, né? Tinha um zagueiro chegando e tal, mas do jeito que ele finalizou, mano, em cima do Neuer, meu Deus, cara, porque se sai aquele gol, a partida seria totalmente diferente. O cara dessa Champions foi o Lewandowski, mas nesse jogo ele não conseguiu arrumar muita coisa, ficou ali bem encaixotado no esquema tático que o Thomas Tuchel montou pra aquela partida, que funcionou muito bem, porque conseguiu segurar o Bayern de Munique, que naquela época era uma máquina. Contra o PSG, o Bayern não teve aquele volume de jogo intenso que eles tinham contra todos os outros, conseguiu administrar bastante o meio campo ali, que o Kimmich não teve toda aquela liberdade, que, mano, o Kimmich e o Goretzka aparecendo no armário, filho, o cara fazia o que ele queria. O Leva voando e o PSG conseguiu segurar bem e competir, velho, tanto que teve várias vezes a chance de abrir o placar, mas não conseguiu. Até que o Coman, né? Nossa, cara, o cara que era da base do Paris Saint-Germain subiu ali nas costas do Tico Kerr, que nossos laterais do Paris Saint-Germain eram tenebrosos, velho, eram tenebrosos. E aí o cara se aproveitou, subiu nas costas do Tico Kerr ali, Timo Kerr, será como é que fala o nome desse maluco? E fez o gol do Bayern, que deu o título para os alemães, né, mano? Finalizando ali, então, essa Champions com aquela cena clássica lá do Neymar chorando, né? Aquela fotinha dele também ali com a medalha de prata tocando na Champions. Pela última vez, inclusive, né? Que essa foi, no caso, a última vez que o Neymar disputou uma final de Champions League. E que vai disputar, porque ele não vai voltar pra Europa. Se voltar, não vai ser pra um time que vai chegar em final. Pelo menos, eu acho que não, né? Então, por esses fatores que eu falei aqui, por toda a atmosfera que foi criada na época desse super agosto, e, pô, tudo jogo único, você tá vendo em casa ali na quarentena, ser um dos únicos entretenimentos, cara, você vê a Champions League, tudo isso me leva a colocar ali essa final entre o PSG e Bayern com uma memória afetiva especial, sabe? Eu sei que não foi um grande jogo, mas no meu coração ele é, velho. Então eu vou colocar ele aqui em sexto. Avançando agora então para o top 5, Chelsea contra Manchester City. Olha, mano, eu fiquei bem na dúvida em que colocação eu ia colocar esse jogo, mas eu só vou colocar ele aqui porque pra mim foi muito surpreendente e tem alguns fatores que me fazem gostar muito dessa final. Um deles é o fator Thiago Silva, que foi chutado do Paris Saint-Germain um ano antes, né, quando ele perdeu a final para o Bayern de Munique, e agora tava no Chelsea, velho, e ele finalmente conquistou a sua Liga dos Campeões muito merecidamente, porque é um cara que, irmão, joga muita bola e sempre jogou durante toda a carreira. E detalhe, com o Thomas Tuchel de técnico, tá? Que também foi o cara que levou o PSG pra final e foi demitido no ano seguinte, velho. Cara, tem umas coisas que não dá pra entender naquele Paris Saint-Germain. Naquela época era muito esquisito o jeito que eles geriam o clube e como eles administravam ali o técnico, o jogador, vestiário. Era uma bagunça total. E outro dos motivos que me faz colocar ele aqui, mano, é porque o Chelsea não era favorito, velho. O Manchester City nessa época, pra mim, era o prime do Manchester City, ainda mais do que a versão que eles ganharam a Champions com o Haaland no elenco, né? Só que mais uma vez o Thomas Tuchel mostrou que quando ele quer armar um esquema de jogo, ele consegue, velho. O Chelsea ali dominou o Manchester City no quesito de não deixar os caras criarem jogadas como eles sempre criam. O Kanté, mano, ainda tem um Kanté nesse elenco, velho. Eu tava esquecendo, o que esse cara jogou de bola nesse ano é brincadeira, mano. Kanté, Jorginho, nossa, velho, merecido demais. Eu gosto muito daquele Chelsea que ganhou desse Manchester City. Pra mim foi uma grata surpresa, porque eu não esperava que o Chelsea ia ganhar. Quando deu a final ali, pra mim era só ver de quanto que o City ia ganhar, sabe? Eu falei, mano, vai dar os caras com certeza, é o melhor time do mundo. Ainda acho que mesmo o Chelsea tendo ganhado, o Manchester City era um time melhor. Acho que não é dúvida pra ninguém. Só que quem venceu foi o Chelsea. Então, por todos esses detalhes, mano, principalmente ali pela final, o gol foi marcado pelo Kai Havertz, né? Que agora tá no Arsenal. Olha como é que o mundo gira, né? Jogando no rival. E por tudo isso, pra mim, Chelsea contra o Manchester City entra em quinto aqui como uma das melhores finais que eu já assisti. Principalmente pelo fator surpresa de não estar esperando, né? Então tudo que vem quando você não espera, acaba sendo melhor. Avançando então para o quarto lugar, essa que tá bem recente. Paris Saint-Germain contra Inter de Milão. Essa final acabou de acontecer, o Paris Saint-Germain é o atual campeão. E, mano, se eu fosse falar simplesmente pelo jogo, eu acho que foi algo, sei lá, velho, inacreditável, assim. A sensação que eu tinha antes da bola rolar é que o Paris Saint-Germain venceria o jogo. Só que, cara, sempre tem aquela história de camisa. A Inter do Inzaghi era muito forte defensivamente falando, havia acabado de eliminar um time que era estrela da temporada ali junto com o Liverpool. E o PSG também, né, que acabou virando no decorrer da temporada dos jogos, mas que eu tô falando do Barcelona, cara. A Inter venceu o Barcelona do Flick em jogos bizarros de bons. Nossa, mano, como foi bom os dois
2 jogos de ida e de volta do Barça e Inter. Porque, cara, era um jogo louco, velho. Podia dar qualquer coisa, tá ligado? Era Lamine Yamal voando, Rafinha decidindo o jogo ali. E na Inter, aquela loucura que o Dumfries acabou com os caras, mano. Meu Deus do céu, velho. Mas agora falando unicamente do jogo, rapaziada, foi uma coisa assim tão absurda, mano. Porque é o que eu disse, eu não esperava nunca que seria a maior goleada da história das finais de Champions, cara. Esse é um fator que não tem jeito, acaba pesando muito pra ele estar aqui em 4º lugar, porque 5-0 em uma final de Champions é uma parada, mano. E não foi só o placar, cara. O nível de jogo, o primeiro tempo do Paris Saint-Germain foi uma coisa inacreditável, mano. Você tava vendo ali, os caras, era pressão o tempo todo. Quando eu tava assistindo o jogo, a impressão que dava era de que, sei lá, mano, a Inter tava pedindo arrego. Teve também a atuação lendária do Désiré Doué, que marcou 2 gols. Foi o primeiro jogador que marca 2 gols e dá uma assistência em final de Champions. O Hakimi também voando ali pela direita, jogou muita bola. O Vitinho acabando com o meio campo. Foi um jogo, eu diria que, sei lá, cara, se for perguntar pro Luiz Henrique qual o jogo que ele quer implementar, que todo o time dele jogasse sempre daquela maneira, seria esse jogo que o Paris Saint-Germain fez contra a Inter. Pra mim, é o mais próximo possível de um jogo perfeito feito por um clube. Foi perfeito, não tem o que falar, foi perfeito. Todas aquelas homenagens no final do jogo também pra filha do Luiz Henrique, as entrevistas, foi uma parada muito tocante e, pô, foi muito da hora de você ver o projeto do Paris Saint-Germain finalmente dando certo e dessa vez sem estrelas, né, cara? Jogadores que são muito bons, mas que não eram lá estrelas midiáticas como os outros que eles contratavam antes. Então, por todos esses fatores, pra mim, Paris Saint-Germain contra Inter de Milão entra aqui em 4º lugar. Agora abrindo o nosso top 3, Real Madrid contra Liverpool em 2018. Vou até tomar uma água pra falar dessa. Esse jogo, pra mim, ele entra no top 3 tranquilamente, porque só de lembrar a atmosfera que ele teve, velho, o quão bizarro foi a sensação de você tá vendo aquela partida e principalmente de não acreditar, sabe? Eu tava vendo ali, mano, eu falei assim, cara, esses caras vão ganhar a 3ª vez, velho. A sensação era essa. Vendo o jogo, era tipo assim, mano, não é possível, eles não perdem, pô. É um time que não perde. Que loucura é essa? 3 seguidas. E o tempo só provou o quão bizarro isso é, velho. Porque, por exemplo, até hoje, tem gente que não sabe se o Zidane é mesmo um bom técnico ou se ele só teve a sorte de comandar um dos melhores elencos da história, velho. Porque depois desse elenco estrelado que ele teve, ele não ganhou mais nada de relevante, não treinou mais nenhum clube, porque o cara praticamente aposentou, mano. Ele zerou a vida, rapaziada. 3 Champions League seguidas no futebol de hoje em dia é algo que não vai se repetir nunca mais, mano. E os caras fizeram dominando, velho. Tiveram ali algumas polêmicas de arbitragem no caminho? Com toda certeza, principalmente em 2018. Só que, mano, não tem como questionar que o cara conseguiu fazer milagre, velho. Porque pega aí, qual elenco galáctico que você lembra? Você pode pegar qualquer um. Em sua extrema maioria, os elencos galácticos não ganham títulos. Muito por conta do ego dos jogadores. E o Zidane conseguiu manobrar esse ego ali no vestiário pra você ganhar 3 seguidas do jeito que ele fez, com jogador decidindo aqui, jogador decidindo ali, Cristiano Ronaldo acabando com tudo que é jogo. Isso não é fácil, mano. Ah, mas ele não tinha tática. Ah, era ado, quem não tocar pro Cristiano é viado. Sim, mano, concordo, mas só que aí, funcionou. O cara fez o que fez, velho. E agora falando do jogo, velho, o Liverpool chegava como um dos principais ali que finalmente poderiam bater de frente com aquele Real. O Salah tava fazendo uma temporada de ascensão ali com o Liverpool, junto com o Mané e Firmino, era um trio de ataque fortíssimo. Van Dijk na zaga, Arnold fazendo uma temporada bizarra na lateral. Essa com certeza foi uma das melhores versões do Liverpool do Klopp. Só que aí vem toda a bruxaria do Real Madrid, que envolve tudo aquilo que a gente já sabe, né? Sérgio Ramos dando golpe de judô no Salah e tirando ele do campo sem nem tomar amarelo. O goleiro dos caras, irmão, o Karius teve um pane mental que entregou 2 gols e o terceiro ainda é meio questionável. Quando a gente pega tudo essa loucura, velho, vendo na televisão assim ao vivo, você sem acreditar no que tava acontecendo, aquelas entregadas, aquela energia de tipo assim, mano, que é isso? Tem algo estranho com esse jogo, velho. Aí depois saiu o laudo médico que ele teve uma concussão devido a um choque com o Sérgio Ramos de novo. Nossa, mano, foi muita loucura esse jogo, muita bizarrice. Uma bike inacreditável do Bale em plena final de Champions. O maluco me mete uma bike dessa. Logo depois, uma pancada de fora da área, um frango inacreditável também, uma final de Champions. Cara, não tem o que falar, velho. Pra mim, esse jogo, ele vai estar sempre ali beirando o top 3, porque não interessa, cara. Não interessa que, foi um jogo ruim, foi isso, foi aquilo. Só pelos fatos, pelos gols marcados, as circunstâncias que aconteceram nessa partida, pra mim, já foi uma das melhores finais. E aqui a gente tá falando de Real Madrid e Liverpool, né, mano? 2 gigantes. A gente não tá falando de, um time que nasceu ontem contra um injetado de dinheiro lá do Catar, mano. A gente tá falando de futebol no estado mais puro, cheio de craque em campo. Então, pra mim, tem que estar aqui. Foi muito sinistro, mano. Muito sinistro. Principalmente pela aura esquisita do jogo. Então, rapaziada, quando eu tava editando esse vídeo, eu fui perceber que eu simplesmente tinha esquecido da outra final contra o Liverpool. Aquela que foi o primeiro título do Vini Júnior e
do Rodrigo, né, nessa nova era do Real Madrid. E eu vou encaixá-la aqui em terceiro nem muito pelo Vini ou pelo Rodrigo, cara, mas sim pela atuação bizarra do Courtois. Cara, essa com certeza foi uma das partidas mais bizarras que eu já vi de um goleiro na minha vida, mano, nem só na Champions, tá ligado? Ela foi sinistra até pros padrões do próprio Courtois, que costuma fazer isso toda hora, mas esse jogo ele realmente acabou com o Liverpool, fazendo umas 6 defesas, assim, de nível quase impossível. O que o Courtois fez nesse dia contra o Liverpool é algo que a gente não vai ver nem em campeonato carioca, imagina em uma final de Champions League. Então eu vou abrir essa exceção pra encaixar ela aqui em terceiro, empatada com a final contra o Liverpool em 2018. Acabou que virou um top 11, mas vamos fingir que é um top 10, vai. Lembrando sempre que graças à atuação milagrosa do Courtois. Agora, em segundo lugar, Barcelona contra Juventus em 2015. Rapaziada, essa final não poderia ficar de fora e eu fiquei muito na dúvida se eu não colocaria ela no meu top 1. Pra gente que é brasileiro, é quase impossível deixar essa final fora de um top 3, porque, como eu disse antes, eu não tô aqui analisando a qualidade do jogo em si, a história, as estatísticas. O que eu sinto até hoje por esse jogo, por essa final, o Tri MSN do Barcelona é muito histórico, ainda mais pra mim aqui, pro meu canal no YouTube, mano, faz parte da minha história, até como criador, porque um dos primeiros vídeos do meu canal a realmente viralizar ali, né, furar a bolha pra alcançar muitos inscritos e me ajudar a tá fazendo o que eu faço até hoje, foi um vídeo que eu fiz aqui sobre o Tri MSN. Naquela época eu nem aparecia nos vídeos, cara, era só minha voz narrando. Eu acho esse vídeo hoje em dia envelheceu que nem leite. Eu pego pra poder assistir a edição dele e tudo, eu acho ele muito ruim, pra ser bem sincero, mas que ele tem quase 500 mil views, cara, e faz parte da história do canal aqui, pra vocês terem noção o quão o povo brasileiro gosta dessa final, o quão a gente gosta daquele trio que encantou o mundo, cara. Messi, Suárez e Neymar contra Juventus de Pogba e Pirlo. Olha o nível da parada, pô. E o jogo em si também foi muito bom, cara, começando ali com o gol do Rakitic, que foi um herói improvável, né, ninguém esperava que o Rakitic abriria o placar, nem sequer que ele faria um gol, e a partir dali o jogo ficou meio esquisito, sabe, porque a Juventus começou a sair mais, o Barça tinha suas chances, mas não conseguiu ampliar o placar ainda no primeiro tempo, o que levou o Morata a conseguir empatar no segundo tempo, velho, com 1-1 ali, e deixando aquela final num tom bem esquisito, velho, de será que dá pra Juventus? Porque os caras estavam melhorando no jogo, a pressão tava encaixando, o Vidal ali também quebrando todo mundo no meio campo pra poder conseguir parar os caras, né, velho, porque o meio campo do Barça naquela época com o Iniesta, Rakitic, o Messi descendo toda hora ali, Busquets ainda no auge, era embaçado, velho. Mas aí quem apareceu? O Messi, com aquele toque de genialidade que só ele tem, vem ali do meio campo carregando, tira um zagueiro dos caras pra merda, bate, o goleiro defende e a bola sobra nos pés do Suárez, que também tava voando, velho. Durante a competição ali tem lances icônicos, principalmente contra o Davi Luiz, que já citei várias vezes aqui, né, que ele acabou com o Davi Luiz nos jogos contra o Paris Saint-Germain, participou também diretamente em quase todos os gols da vitória contra o Bayern de Munique e foi premiado ali com gol na final, virando o jogo pra 2-1, até que finalmente a gente chega no momento ápice da partida, principalmente pra nós aqui, né? E foi a lendária narração do André Henning lá no Faz Neymar, o seu sonho tá realizado, menino, e tal. Foi o 3-1 pro Barcelona, finalizando o jogo com um gol de Neymar Júnior nos últimos minutos. E ali a gente presenciou a história que foi escrita, né? Essa que foi a última Champions League do Barcelona até hoje, já fazem 10 anos do último título do Barça. Mano, você tá ficando velho. Eu briguei muito pra não colocar em top 1, mas eu acho que o que mais me marcou, assim, de entretenimento, vai ser o próximo que você vai ver aqui Neymar, agora. Pintou, faz Neymar! Faz Neymar! O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino! Você é campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta! E você fez um gol na final! Neymar! Neymar! Agora, em primeiríssimo lugar, pra mim, Real Madrid contra Juventus em 2017. Foi assistindo a esse jogo que eu tive a impressão de que aquele Real Madrid era simplesmente imbatível, pô. Toda a aura que rolou naquela partida, cara, o Cristiano Ronaldo ali com aquela camisa roxa do Real, o Modric voando, a bomba de fora da área do Casemiro pra virar o jogo, o gol quase de bike do Mandzukic ali em um momento que a Juventus estava nas cordas, aquela tacadinha de bilhar do CR7 pra vencer o Buffon, o Sérgio Ramos no final forjando o cartão contra o Quadrado. Cara, a importância do Sérgio Ramos é loucura, né, velho? Quase todo jogo grande do Real, esse cara tava lá fazendo alguma coisa. E assim, rapaziada, por tudo isso que eu citei, pra mim, faz desse jogo ser a melhor final de Champions que eu já vi, no quesito meu gosto, tá ligado? Sempre bom lembrar, é gosto pessoal. Porque além de ser uma final, pô, gigantesca entre Real Madrid e Juventus, o jogo em si foi muito bom, cara. Esse placar de 4-1 é um placar mentiroso a partir do momento que o Real fez 2, 3 ali, que o jogo desandou. Mas até, cara, o jogo empatado, mano, tava um jogaço, velho. Era bem lá e cá. Tem até vídeo nos bastidores, né, do Zidane lá no vestiário, ele meio bolado, assim, meio que sem saber o que falar pros caras, porque a bola não tava entrando, o jogo do Real não tava encaixando,
a Juventus estava bem na partida ali, controlando do jeito que dava, né? Porque, pô, era um time muito forte do outro lado. O Real tava vindo aí pra sua segunda final consecutiva, né? Porque naquela época eles haviam acabado de vencer do Atlético de Madrid em 2016 e agora estava ali na final contra a Juventus em 17. Sendo essa também, na minha opinião, a melhor campanha do Real nos 3 anos aí que eles venceram. Essa foi a que teve menos polêmicas, vamos colocar assim, né? Porque as outras duas a gente sabe que tem ali os lances de arbitragem meio questionável e tal, até porque na época não tinha VAR pra alguém reclamar, então, mas tirando toda aquela choradeira de lado, cara, vamos levar em consideração a história. Os 3 títulos estão lá, a gente sabe, não tem como mudar isso, e desses 3, a final que eu mais gosto, sem dúvidas, é essa contra a Juventus, por esses motivos que eu falei, cara. Um golaço do Casemiro ali quando ninguém esperava, aquele gol do Cristiano Ronaldo também ali pegando de primeira, nossa, achei esse gol muito lindo, velho. Ele é de uma dificuldade, assim, bizarra de fazer. Aquela quase bike, eu não sei se chega a ser uma bicicleta no Mandzukic, que, cara, ninguém tava esperando aquilo, mano. A Juventus tava meio assim na partida naquele momento e tal, daqui a pouco vem uma bola cruzada, ele vai, pum! Mano, do nada. Teve até um gol do Asensio. Sobrou até pro Asensio fazer um golzinho ali no final, que já tava decidido, né? Era só questão de finalizar o jogo ali. Era só o juiz apitar os 90 minutos que ia dar o título pro Real. Mas o Asensio foi lá e fez um golzinho também. Eu lembro até da comemoração dele. Ele sai assim, mostrando a camisa, né? Nossa, mano, essa final eu lembro dela perfeitamente, cara. Eu não assisto há muito tempo, tá? Eu fiquei muito na dúvida entre o Tri MSN, porque ainda mais depois que eu fiz o vídeo lá pro canal, né? Esse vídeo aqui que eu já citei pra vocês. Ela subiu muito no meu conceito, mas eu ainda prefiro o Real Madrid Juventus de 2017. E é isso, rapaziada. Essa é minha lista pessoal, tá? Lembrando sempre, é somente o meu gosto pessoal ali, não levando em consideração a temporada toda, não levando em consideração estatística, nem nada do tipo, somente o meu gosto. E agora eu quero saber a sua lista, velho. Então faz o seguinte, vai aqui nos comentários desse vídeo, pega essas 10 finais que eu citei aqui e arma ali qual você prefere em primeiro, qual você prefere em quinto, em sexto e décimo. Faz aí a sua lista que eu vou estar vendo os comentários de vocês, vou estar respondendo, não dá pra responder todo mundo, cara, porque tem muita coisa, eu administro tudo sozinho, mas vamos gerar um debatezinho maneiro nos comentários, valeu? Tem muito vídeo aqui no canal pra você assistir, vou estar deixando 2 aqui que eu recomendo, são 2 vídeos dos meus favoritos aqui do canal, então ó, fica à vontade pra você assistir depois. Não se esquece, deixa o like e se inscreve, mais da metade das pessoas que veem os vídeos não se inscrevem, então pô, dá essa moral aí, valeu? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo, hein? Fui!